18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na Mix. E, gente, é muito fácil de você interagir conosco através da nossa live lá no YouTube. Só colocar no buscar 18 horas News, interagir com a gente enquanto nós fazemos o programa ao vivo, né, Karime? Exato. Comenta aqui os assuntos que a gente está abordando no 18 horas. Manda também a sua sugestão de assunto que a gente pode abordar aqui no programa. E segue a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. Vamos conversar agora com o repórter André Meirelles, que está acompanhando o movimento da volta para casa no trânsito da cidade. André, boa noite. Então, André, a Rua Ferreira Pena já foi interditada, André? É isso mesmo, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, pro ouvinte. O trecho entre as ruas 10 de julho e Ramos Ferreira deixa de ter agora circulação de veículos, porque essa área vai ser destinada aos pedestres e hoje deu-se aí o início das obras dessa primeira rua gastronômica aqui no centro histórico da capital amazonense, que é a Rua Ferreira, Ramos Ferreira também, a Rua Silva Ramos também teve essa interdição, e a expectativa da prefeitura é entregar esse novo espaço até novembro. Então, pelo local, vai ter somente a circulação de pedestres e não mais a circulação de veículos, como explica agora pra gente o diretor-presidente do IMU, Elson Andrade. Essa área toda vai ser somente para acesso de pedestres, vão ter cadeiras, bares, restaurantes. Então essa área aqui vai ser destinada somente para pedestres. A partir de hoje não haverá mais fluxo de veículos nessa área, né? Façamos essa rua, possamos entregar até novembro essa rua para a população. Então consideramos a primeira rua, por isso que consideramos um dia histórico para Manaus essa interdição. 18 horas. Conferiu a fala do Elson Andrade Ferreira, que é o diretor-presidente do IMU, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, e agora com essas interdições, o trânsito também passa por mudanças em outras vias do centro. Uma delas é a Rua José Clemente, ali no trecho entre a Rua Epaminondas e a Avenida Eduardo Ribeiro. Essa via ela foi dividida em 2 trechos com novas regras de circulação e também adoção do sistema conhecido como mão inglesa, isso para facilitar o acesso à Rua Joaquim Sarmento. É o Stanley Ventilari, que é o diretor de operações de trânsito do IMU, que vai falar a dinâmica dessas interdições e os desvios agora que acontece pelo centro da capital amazonense. Os veículos que trafegam na Rua 10 de Julho e queiram acessar a Ferreira Pena deverão seguir até a Avenida Eduardo Ribeiro, Praça do Congresso, Ramos Ferreira e seguir normalmente a Ferreira Pena. Outra informação relevante: a Rua José Clemente, no trecho compreendido entre a Avenida Epaminondas e a Rua Joaquim Sarmento, estará em sentido único de circulação. E o trecho da Joaquim Sarmento até a Avenida Eduardo Ribeiro em sentido duplo de circulação, com uma mão inglesa de quem trafega da Eduardo Ribeiro para acessar a Rua Joaquim Sarmento. Uma informação relevante ainda com relação a essas mudanças: nós temos também a interdição da Rua Lobo da Almada, no trecho compreendido entre a Rua José Clemente e a Rua 10 de Julho, com o objetivo de diminuir o fluxo de veículos bem no cruzamento da Lobo da Almada com a Rua 10 de Julho, e assim a gente tem mais fluidez e mais segurança para todos que trafegam aqui nesse perímetro. 18 horas. Tá aí, a gente conferiu a fala do diretor de operações de trânsito do IMU, Stanley Ventilari, falando aí dessas interdições, desvios aí entre o trecho da Avenida Epaminondas e também da Rua Joaquim Sarmento, da Rua José Clemente, que segue agora em sentido único, e até quem vem ali pela Epaminondas pode continuar acessando a via normalmente, como ele falou, né? E também da Rua Joaquim Sarmento e a Avenida Eduardo Ribeiro tem agora essa circulação que passa a ser em 2 sentidos. Então essas mudanças também alcançam, como ele falou, a Rua Lobo da Almada. Inclusive a gente está por aqui agora no centro e estamos vendo também que essas ruas elas estão fechadas, e a gente também está por aqui para acompanhar como é que está a situação depois dessas interdições, e o trânsito segue com boa fluidez aqui pelo centro da capital amazonense, até mesmo ali na Constantino Neri, nas proximidades, aquelas ruas que passam do lado do Terminal 1, também segue com trânsito com boa fluidez.
fluidez nesse momento. Karime, Kennedy. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. E a partir de agora, você, motorista por aplicativo de carro, de moto ou já taxista, pode mandar aquele seu áudio de 30 segundos pro nosso WhatsApp da Rádio Mix Manaus, que é o DDD 92993121007. Responda aquela pergunta que é muito fácil, gente. Por que você merece ser o ganhador da promoção A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? E presta atenção, gente, 30 segundos de áudio e um áudio com boa qualidade, ok? Caprichado. A Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas só valem os áudios que vocês vão mandar a partir de agora. A partir de agora até às 7 da noite aqui durante o programa 18 horas. E se não for o vencedor de hoje, não desanima, porque amanhã tem mais, né, Kennedy? Com certeza, amanhã ainda é quintou e a nossa programação dessa promoção segue até, nosso concurso segue até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no programa 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Delegado e investigador da Polícia Civil do Amazonas são presos preventivamente. Eu, Nathalie Moraes, explico os detalhes da operação que investiga o esquema, que envolve uma falsa abordagem policial para roubar o dinheiro de um comprador de ouro. O esquema chegou a desviar cerca de 22 milhões de reais. A fumaça tomou conta de Manaus na manhã dessa quarta-feira. Eu, Vanessa Lima, trago os detalhes da qualidade do ar que atingiu os piores índices, principalmente nas zonas leste e sul da capital. Eu, André Meirelles, atualizo o caso de incêndios que aconteceram nas últimas 24 horas em Manaus. Em um dos casos, uma casa ficou totalmente destruída. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e mais uma vez vamos noticiar o envolvimento de agentes da Polícia do Estado do Amazonas em crimes. O delegado John Alan Cunha Castilho e o investigador Diego Gabriel Rodrigues de Araújo, da Polícia Civil do Estado do Amazonas, foram presos preventivamente hoje de manhã aqui em Manaus. As prisões fazem parte de uma nova fase de uma operação que apura roubo de mais de R$800 mil e 30 quilos de ouro lá em Boa Vista. Segundo as investigações, a dupla viajou do Amazonas para Roraima com o objetivo de articular o esquema criminoso junto com o investigador da Polícia Civil de Roraima, identificado como Marcelo Henrique Sobral, que na última semana também foi preso. Os três são suspeitos de participar de um esquema que envolveu uma falsa abordagem policial para roubar o dinheiro do comprador, de um dos compradores daquele ouro, Karen. Exato, Kennedson. E essa investigação da Polícia Civil de Roraima, um caso que chama atenção pela gravidade, afinal envolve agentes da segurança pública. E o mais grave, a suspeita de que esses agentes públicos tenham usado a própria estrutura policial para simular essa abordagem e facilitar o crime. Não para por aí, tá? As investigações apuram que se os envolvidos também participaram de outros roubos com prejuízos de mais de 23 milhões de reais. E essas operações, elas têm revelado centenas de policiais, Karime, envolvidos por corrupção, extorsão, milícias, narcotráfico, roubo e até abuso sexual, gente. As corporações policiais afirmam que não toleram desvios de conduta, mas precisam dar respostas à sociedade e cumprir o processo de expulsão e punição. Diante de uma acusação tão séria, a pergunta é: quem deveria garantir a segurança da população estaria usando a função e a estrutura do Estado para poder cometer crimes? É o que parece, né, Kennedson? A gente conversa agora com a repórter Nathalie Moraes, ela que acompanha os assuntos, os desdobramentos dessa investigação. Nathalie, boa noite. Então, o que a polícia já conseguiu identificar sobre a participação desse delegado e do investigador do Estado do Amazonas e o que pode acontecer a partir de agora? Boa noite. Boa noite para você, Karime. Boa noite, Kennedson, e a todos os ouvintes aqui do programa 18 horas. Karime, essa foi uma operação deflagrada em conjunto pela Polícia Federal
Federal e pela Polícia Civil do estado de Roraima, né? Eles foram às ruas lá no município de Boa Vista e teve um desdobramento aqui na nossa capital, né? Aqui no Amazonas e em Manaus, onde foram presos o delegado da Polícia Civil do Amazonas, John Alan Castilho, o delegado John Castilho, e o investigador, né, da Polícia Civil aqui do Amazonas, o Diego Gabriel Rodrigues. O John Castilho, Karime, ele era inclusive uma pessoa bastante atuante nas redes sociais, era um delegado, né, que mostrava ali o seu trabalho nas redes sociais, e ele estava à frente de uma delegacia, vamos dizer assim, com grande visibilidade, já que ele era titular da delegacia do município de Manacapuru, na região metropolitana aqui da nossa capital. Eles foram alvos aí dessa operação. Só nesse momento agora, a polícia conseguiu identificar um roubo de mais de R$800 mil e 30 quilos em ouro. Tudo isso aconteceu lá na capital, né, na capital Boa Vista, na capital roraimense. E assim, a polícia, as investigações indicam que, além dessas duas pessoas que fazem parte da corporação da Polícia Civil do Amazonas, outras 6 pessoas, na verdade, que totalizam 8 pessoas, estariam envolvidas nesse esquema, que chegaram a movimentar cerca de R$23 milhões. Tudo começou na última quarta-feira, quando um influenciador teve a sua prisão decretada pela Polícia Civil lá do estado de Roraima durante a Operação Draco, e começou ali, né, com uma falsa abordagem. Isso porque ele teria utilizado nessa falsa abordagem no dia 29 de março, na residência desse influenciador que morava na zona leste de Boa Vista, onde teve uma apreensão muito grande, Karime, de ouro e dessa quantia em dinheiro. Só que essa quantia, ela nunca chegou na delegacia e nem essa apreensão de ouro. Mas o que o delegado do Amazonas tem a ver com tudo isso? Ele era primo desse influenciador. Ah, era da família. E aí as informações, as investigações indicam até agora o seguinte, que o delegado da Polícia Civil do Amazonas entrou em contato com os policiais civis que ele conhecia em Roraima e planejou toda essa ação. E a gente conversou, Karime, com o Hugo Tradias, ele que é delegado da Polícia Civil de Roraima, e ele contou um pouco mais pra gente sobre essa operação. Vamos conferir. O mentor intelectual teria sido o influenciador que hoje estava residindo em Santa Catarina, que após o roubo ele se mudou para Santa Catarina, teria convidado para a ação o primo dele, que é delegado de polícia no Amazonas, e o primo entrou em contato com os agentes de polícia civil aqui de Roraima. E a partir daí se deu toda a organização do roubo. Foi identificado que, através desse boletim de ocorrência e das primeiras investigações, que um grupo de policiais teriam simulado uma operação policial e apreendido ouro e uma certa quantidade de dinheiro. Só que essa apreensão nunca chegou nas unidades policiais e, a partir daí, identificando-se a viatura que teria sido possivelmente usada, nós conseguimos seguir uma linha de investigação e identificar as autorias delitivas. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do delegado Hugo Tradias, delegado da Polícia Civil de Roraima, né, Karime? E aí ele trouxe pra gente os detalhes dessa operação. Segundo o delegado, né, essa operação já cumpriu pelo menos 8 mandados de prisão temporários e 5 de busca e apreensão, né? Tudo começou depois da prisão do Ivan. O Ivan, inclusive, passou que seria esse influenciador que teria tramado tudo isso. E no último sábado ele passou por uma audiência de custódia, quando ele teve a prisão em flagrante convertida para uma prisão preventiva, ou seja, pelos próximos 30 dias, ele realmente deve ficar aí, né, atrás das grades. E o caso do ouro não é tratado como um episódio isolado para a Polícia Federal, porque, segundo a PF, né, essas pessoas presas, inclusive o delegado de Polícia Civil aqui do Amazonas, eles já são investigados por possível participação em outros crimes que teriam provocado aí esse prejuízo de aproximadamente R$23 milhões.
O delegado Hugo Tradias reforçou, Karime, né, que não é porque esse crime foi cometido por um outro delegado que ele ficaria impune, né? Ele realmente... porque a sociedade fica com essa sensação, né, que é muito fácil, que a gente tem noticiado, como eu falei, foram tantos casos envolvendo policiais militares e, como o Kennedy falou, envolvidos aí com corrupção, extorsão, milícia, narcotráfico, roubo e até abuso sexual, que a sociedade fica pronto, não vai acontecer nada, né? Exato, Karime, mas o delegado Hugo Tradias contou um pouco mais pra gente sobre essa prisão, como tudo aconteceu. Vamos conferir. São 2 servidores do Amazonas e um servidor aqui de Roraima, que foi o que chefiou o núcleo aqui de Roraima. Hoje encerramos e concluímos este inquérito policial, identificando 8 pessoas ao total que participaram desse crime. Ao todo, contando com a quantidade de ouro e com a quantidade de dinheiro que foi roubado, identificamos a quantidade superior a 22 milhões. Conseguimos fazer o bloqueio, e o bloqueio foi deferido pela Justiça na conta dos investigados, principalmente do investigado de Santa Catarina, e já conseguimos fazer o bloqueio de cerca de 12 milhões de reais. Essa é uma investigação robusta, conseguimos arrecadar muitos e fortes elementos de prova, e fica a lição e mostra que ninguém está acima da lei. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, né? Depois de ouvir aí a fala do delegado da Polícia Civil de Roraima, claro que a gente foi tentar, né, uma resposta por parte da Polícia Civil do Amazonas. Afinal, a gente está falando de 2 figuras atuantes dentro da corporação, né? O delegado preso nessa operação era o titular do município de Manacapuru, e a Polícia Civil informou que está acompanhando essa operação, que inclusive tem colaborado com as informações necessárias pela Polícia Federal. Volto a dizer, o delegado da Polícia Civil, ele acabou sendo preso pela Polícia Federal aqui em Manaus, né? Então, eles agiram aí em conjunto. A corporação afirmou que não compactua aí com essas irregularidades ou desvios de condutas de seus servidores, né? Mas eles não deram mais detalhes de como vão proceder, se esse delegado deve ser encaminhado para uma cela especial, se vai ser afastado, como é que vai ser a punição, enfim. Exatamente. Caso, né, que ainda tem toda uma investigação, julgamento e tudo mais, né? Preventivamente que eles foram presos. Que ele pode recorrer à justiça, né? Mas a Polícia Civil informou que esse caso deve ser encaminhado à Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública para que seja apurada ali a devida conduta desses servidores. Mas assim, Karime, a gente começou o programa falando, não é a primeira vez que a gente noticia delegados, né, pessoas da alta cúpula da segurança pública envolvidas em escândalos aqui no Amazonas. E quem comentou esse caso, né, envolvendo aí esses servidores foi o ex-secretário de Segurança Pública e especialista, o Coronel Amadeu Soares. Vamos ouvir. Boa noite, Nathalie Moraes, ouvintes da Rádio Mix. Bem, Nathalie, nós ficamos muito preocupados quando tomamos conhecimento, né, que o delegado e o investigador teriam sido presos como partícipes do roubo de ouro de R$800 mil e o roubo de 30 quilos de ouro ocorridos lá em Roraima. Esse delegado é um delegado novo, né, salvo engano, é de Manacapuru, e nos surpreende. Agora, o que nos causa mais estranheza é que a falta de agilidade no PAD, no procedimento administrativo disciplinar, porque quem comete esse tipo de crime não pode permanecer nas fileiras das corporações. Esse pessoal precisa ser mandado embora para servir de exemplo, porque não dá para o cara ser um lobo na pele do cordeiro. Ou o cara é policial ou ele é bandido. Os dois não tem como ser. 18 horas. Falou e bonito, né? A gente ouviu aí a fala do Coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública. É claro, Karime, que a gente vai continuar acompanhando esse caso e todos os desdobramentos por parte da Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, que está aí apurando a conduta desses 2 servidores, do delegado e do investigador da Polícia Civil do Amazonas. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas.
2 incêndios em residências marcaram a noite desta terça-feira e amanhã dessa quarta-feira também, Karime, olha. Aqui em Manaus foi susto, os vídeos viralizaram nas redes sociais, o sufoco das pessoas tentando se salvar, tentando salvar móveis, enfim. Num deles, Kennedson, o transformador pegou fogo e as chamas atingiram uma residência na Avenida Tefé, próximo ao Beco União. E quem traz os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham. Manaus teve uma sequência de incêndios entre a tarde dessa terça-feira e a madrugada desta quarta-feira. Foram pelo menos 4 ocorrências em bairros diferentes aqui da cidade, envolvendo residências, um transformador de energia e até uma torre de telefonia. O primeiro caso foi na rua Canários, no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste. Por volta das 4 da tarde dessa terça-feira, o incêndio destruiu praticamente tudo dentro dessa casa, consumindo móveis, eletrodomésticos, roupas, documentos e alimentos. A jovem Tainara Gomes, de 22 anos, grávida de 4 meses, estava na casa com um filho de 1 ano e 2 sobrinhos quando percebeu que algo estava errado em um dos quartos. Depois da ocorrência, ninguém ficou ferido. Já pela noite, por volta de 9 horas, um transformador de energia explodiu e pegou fogo na Avenida Tefé, no bairro Japim, na Zona Sul. As chamas começaram na rede elétrica e se espalharam para um prédio residencial de 3 andares próximo ao Beco da União. O Corpo de Bombeiros foi acionado e usou cerca de 500 litros de água para controlar as chamas. 2 mulheres e um cachorro que estavam no 3º andar foram resgatados em segurança. Segundo os bombeiros, elas receberam atendimento médico no local e foram liberadas em seguida, como explica o tenente do Corpo de Bombeiros, Eliberto Júnior. Prontamente a guarnição retirou todos os moradores do local. Muitos saíram antes da ocorrência e a guarnição subiu para retirar 2 moradores, bem como o seu animal de estimação. Mas, graças a Deus, só houve o dano material, não houveram vítimas, apenas a inalação da fumaça. Ainda na noite de terça-feira, um incêndio atingiu uma torre de telefonia ao lado de uma escola estadual no bairro São Raimundo. Especialistas apontam que o calor intenso e a sobrecarga na rede elétrica alimentam risco desse tipo de ocorrência nesse período do ano. Já na madrugada dessa quarta-feira, por volta das 4h30, o fogo atingiu 3 residências na Rua M do bairro Armando Mendes, na Zona Leste. Uma das casas, da família da Dona Lúcia, foi completamente destruída. A suspeita é que uma panela elétrica ligada tenha provocado o incêndio. Lúcia estava no trabalho no momento em que o fogo começou. O filho dela, Ítalo, foi avisado e quando chegou ao local, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já estavam controlando a situação. Apesar da dimensão do estrago, ninguém ficou ferido. 2 crianças que estavam na casa, um bebê de 9 meses e outra de 4 anos, foram retiradas em segurança. A família mora no local desde 1994 e viu o resultado de anos de trabalho se perder em minutos. Ítalo desabafou sobre o momento. As casas vizinhas também foram atingidas pelas cinzas e pelo calor, com danos no forro e um dos imóveis ao lado. E agora pela tarde, um incêndio atingiu uma área de vegetação na Avenida Djalma Batista. A equipe dos bombeiros atuaram no local e a situação foi normalizada. Os casos dessa terça e quarta-feira reforçam o alerta das autoridades para os cuidados com a rede elétrica e com equipamentos ligados sem supervisão nesse período de calor intenso. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Vamos falar agora de oportunidades de emprego. É o seguinte, a Central Única das Favelas, a CUFA Amazonas, promove balcão de oportunidades com vagas de emprego e formação profissional aqui em Manaus. E para dar mais detalhes, vamos conversar com o treinador comercial da CUFA do Amazonas, Bruno Duarte. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre essa oportunidade. Uma oportunidade que muda a vida das pessoas, né? Olha aí. E a gente está trazendo agora para Manaus. A nossa expansão começa essa semana, mas a gente já vem no trabalho da F Seguros já desde 2024. A parceria com a F Seguros e CUFA Amazonas. Isso, é uma iniciativa da Favela Holding com a Mag Seguros, uma seguradora que tem mais de 190 anos no mercado, trazendo essa proteção com a parceria social da CUFA. E agora com um produto direcionado para as famílias que moram em território de favelas e periferias.
Só que além dessa proteção que a gente traz a oportunidade para os moradores desses territórios também. Olha aí, então é amanhã, quinta-feira, lá no Shopping Felipe Dal, certo? Num posto Cine, isso. Agora, treinador, a iniciativa, como a gente está falando sobre esse projeto, que é super interessante, vai selecionar ali, inclusive, pessoas interessadas para atuar no mercado de microseguros, como você acabou de mencionar, né? Nas funções de líder de equipe, treinador e representante de vendas. O que é preciso para poder concorrer a essas vagas? É necessário ter experiência? Não, experiência nenhuma. A gente tem muitos exemplos aqui na F-Seguro de pessoas sem experiência, que hoje são os melhores corretores aqui com a gente, mas mais do que essa oportunidade de trabalho, é uma oportunidade que eu acho maravilhosa, que é de profissionalizar essas pessoas que vêm trabalhar com a gente. E o curso é tudo custeado pela empresa, pela F-Seguros. É um curso, como você disse, de corretor de microseguros, né? Então, assim, ele além de vir trabalhar com a gente, ter uma oportunidade, de repente estar um tempo já parado no mercado de trabalho, tem essa oportunidade de trabalhar, mas ainda mais se profissionalizar sem custo nenhum para eles. E tem idade específica, treinador? Sim, só basta ter acima de 18 anos e fundamental completo. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa acima de 18 anos, fundamental completo. É a única exigência que tem, exatamente por causa da prova que a SUSEP exige o fundamental completo. Então, amanhã, a pessoa chega lá com qual documento? Qual documentação? Não precisa. Precisa só informar, porque ela vai participar de um cadastro, de uma inscrição. Certo. E lá ela bota os dados dela. De 13 às 17 horas no posto Cine aqui de Manaus. Entendi. Daí, alguns selecionados vão conseguir ter essa bolsa de estudo? Na verdade, todos que vierem trabalhar com a gente farão no segundo mês o curso para se tornarem corretores de microseguros. Quantas pessoas, imagina, ser selecionado? Não tem limite. Amanhã a gente pretende fazer já essa coletiva que a gente chama de apresentação. Depois já vai para entrevista individual com o treinador ou os treinadores. Vai ter pessoas online também para receber essas pessoas, para já agilizar. Vai para RH, passou, já marca a próxima turma para começar o treinamento com a gente. Legal, agora pra gente entender melhor sobre esse universo dos seguros, o que tá incluso dentro desse seguro? É questão do carro, celular, que agora o celular também toda hora cai no chão, quebra a tela, quebra o display lá, mais de R$1.000 pra trocar a tela, então conta pra gente o que abrange aí essa atividade, até mesmo pra quem tá ouvindo a gente, será que eu vou me interessar com esse perfil de emprego e tal? Excelente pergunta. A gente não trabalha com esse tipo de seguro, nosso seguro é pra pessoas, né? A gente protege famílias, protege pessoas com um seguro de vida que vai até R$50 mil, que o titular deixa na falta dele. Então, naquele momento difícil, além dele ter uma assistência funeral completa e digna, ele deixa para quem ele quiser, o beneficiário, normalmente para os filhos, por exemplo, uma proteção, uma indenização de até R$50 mil. Na falta dele também, um cartão alimentação de R$3 mil parcelado em 12 vezes de 250. Assistência funeral completa, como eu falei, mais sorteios semanais pela Loteria Federal, inclusive lá no Rio de Janeiro tivemos uma ganhadora, ganhou 10 mil. E uma coisa que eu acho muito importante, que a nossa saúde depende disso, é a telemedicina. Então, a gente tem um atendimento médico por um clínico geral, por chamada de vídeo, no conforto da sua casa. Então, é uma proteção completa. Então, além dessa proteção completa, os moradores que moram nesses territórios, eles vêm trabalhar com a gente também para levar para o seu próprio território essa proteção, né? E essa economia ela gira no seu próprio território. Né? Isso é muito importante pra gente. E a ideia é essa, né? É desenvolver essa região. Isso mesmo. O que eles recebem aqui, né, da seguradora, dos seus comissionamentos, remunerações, ele vai girar no seu próprio território. Isso é muito importante. Muito legal. Isso com certeza impulsiona o mercado para todo mundo, né? Claro. Com certeza. Gira a economia, né, Kenneth? Sim, muito legal. Vamos lá, vamos aos serviços, então. Vamos resumir quem pode participar, a partir de que horas. Vamos lá. Né? É só amanhã que vai acontecer essa ação. Então, presencialmente no posto Cine vai ser amanhã de 13 às 17. Tem a outra possibilidade que os ouvintes estão vindo, e eu não posso ir amanhã. Pode ser remotamente pelo nosso Instagram, @favelaseguros. Lá tem um portal, tem um link, portal do candidato. Ele se inscreve, então tudo que ele passaria amanhã com a gente presencialmente, ele passa online, todas as etapas de forma online. Tá? Que legal, então é bem facilitado. Só repete pra gente o @do Instagram. @favelaseguros.
Fechou. Fácil Na endereço. bio tem o link lá. Na bio já tem um link, fácil, uma grande oportunidade para você que está em busca aí de um... Se profissionalizar, Exato. conseguir um emprego, de uma né, Karine? oportunidade de melhorar de vida, olha aí. E ainda tem estudo, né? Sim, e sem custo nenhum para eles. Tá ótimo, Muito legal. Muitíssimo obrigada pela sua Eu presença. que agradeço novamente. Conversando com a gente aqui do 18 horas, conversamos com o treinador comercial da CUFA do Amazonas, Bruno Duarte. Foi um prazer, obrigado. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Agora me conta uma coisa, você já enviou o seu áudio? Para, gente, ainda não, tá bobeando? Vamos lá, manda o seu áudio de até 30 segundos pro WhatsApp aqui da Mix Manaus, que é o DDD 92 99312 1007 993121007 e responde a pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso? A notícia completa do programa 18 horas, que é o gasolina Ativa Max da Atem. Agora capricha, né, Karine? Estou até emocionada. Pois é, tá emocionado demais. Olha só, gente, capricha aí no seu áudio de 30 segundos, não exagera. Você já sabe que é sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde até as 7 horas da noite, sempre aqui no programa 18 horas. O motorista por aplicativo de carro ou de moto ou taxista vai ganhar 40 litros da gasolina Ativa Max da Atem. Participe, a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles, que está acompanhando o movimento do trânsito aqui na cidade de Manaus, agora 6 horas e 34 minutos. Boa noite, André. Muito boa noite, mais uma vez para você, Karine, Kennethson, ao ouvinte que está acompanhando nesse momento. E a gente está pela Avenida Constantino Neri, estamos agora há pouco dessa volta para casa, muitos veículos na via, deixa o trânsito realmente em alguns trechos bastante congestionado pelo local. Então a orientação é procurar assim uma rota alternativa. A mesma situação acontece na Avenida Djalma Batista, quem passa por lá está tentando voltar para casa nesse sentido bairro também, muitos veículos na via, trânsito bastante carregado. Agora a gente aproveita esse espaço para falar que o terceiro lote de reservas do Sou Manaus Passo a Passo 2026 vai ser liberado daqui a pouquinho às 7 da noite. Quem não conseguiu aí ontem, pode tentar hoje. Esse cadastro ele vai garantir a retirada das pulseiras nos 7 pontos que já foram definidos aí no Shopping Felipe Dal, Vitória Supermercados, no Coroado, a Galeria dos Remédios, a APA Móveis da Torquato, Shopping Manaus Via Norte, o Ponta Negra e a APA Móveis também na Bola da Suframa. E você vai escolher no momento que você acessar ali o site soumanauspassoapasso.com.br, Sou Manaus Passo a Passo, esse último passo é paco.com.br, você acessa. Na hora que você for reservar ali a sua pulseira, você escolhe qual local que você quer fazer a retirada, e com isso você no dia vai levar 1 quilo de alimento não perecível, não vale sal, hein? É 1 quilo de alimento não perecível, e você pode, as trocas vão começar nesta sexta-feira e vão seguir até o dia 1º de setembro, terça-feira. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E agora vamos saber como é que vai ficar a previsão do tempo para amanhã, Karine Leão. Será que teremos sol ou teremos sol? Boa noite, Vanessinha. Conta pra gente. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Mais um dia de bastante calor nessa quarta-feira. E a previsão para a noite de hoje aponta céu que deve ficar entre aberto a parcialmente nublado, sem previsão de chuva e com temperaturas mais agradáveis do que as que nós tivemos no dia. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 27 de agosto. Quinta-feira, segundo o Clima Tempo. A quinta começa com sol entre nuvens e temperaturas que vão subindo ao longo da manhã, mas para a nossa alegria, no período da tarde temos previsão de pancadas de chuvas isoladas, isso mesmo, em alguns pontos da cidade que podem se estender até a noite. Chuvas rápidas e isoladas para dar ali uma melhorada nessas altas temperaturas. O resumo do termômetro. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 27 e máxima de 36 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 47 a 75%.
Vanessa segue aqui com a gente para falar da fumaça que tomou conta de Manaus mais uma vez. De ontem à noite, hoje de manhã, a internet, inclusive, várias pessoas reclamando de fumaça em vários bairros, em diversos pontos da cidade de Manaus. A cidade realmente amanheceu com a qualidade do ar, indicando ser ruim. Até hoje cedo, não é isso? Isso mesmo, Karime. Olha, eu vou começar logo falando sobre alguns cuidados importantes, né, e fundamentais que nós temos que ter nesse período. O médico da família, Gabriel Iannuzzi, ele reforça que o primeiro passo e talvez o principal seja a boa hidratação ao longo do dia, mesmo quando a pessoa não está sentindo sede. Vamos ouvi-lo. É beber água regularmente, sem esperar sentir sede. Também é importante evitar a exposição direta no sol, principalmente naqueles horários mais quentes, usar roupas leves, procurar ambientes ventilados e reduzir as atividades físicas intensas nesses períodos de maior calor. Lembrando que crianças e idosos precisam de atenção especial porque eles podem desidratar mais rapidamente. 18 horas. Pois é, e outro cuidado é acompanhar a qualidade do ar e reduzir a permanência em ambientes externos quando houver muita fumaça, principalmente exercícios físicos intensos. Isso porque Manaus está vivendo essa combinação perigosa, né? Calor intenso, ar mais seco e piora na qualidade do ar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas em Manaus devem variar entre 35 a 37 graus até o próximo domingo, com sensação térmica maior ainda. E o médico também reforça que quando o calor aperta, o organismo sente e a temperatura elevada faz o nosso corpo trabalhar mais e naturalmente traz pra gente mais desgaste. Vamos escutá-lo de novo. O calor intenso aumenta a produção do suor, que é uma forma do corpo tentar controlar a temperatura. Com isso, a gente perde água e sais minerais. 18 horas. Pois é, né? E essas recomendações, elas estão muito importantes, justamente porque nessa quarta-feira, como você comentou, Karime, todas as 13 estações do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental, o SELVA, registraram qualidade do ar fora do padrão considerado bom nas primeiras horas da manhã. E a maior parte da cidade estava na classificação de poluição moderada, mas bairros como Coroado, Armando Mendes, Morro da Liberdade e parte da Vila Buriti apresentaram níveis considerados ruins, que são os acima dos 50 microgramas por metro cúbico. E o problema pode estar relacionado diretamente às queimadas, né? A piora na qualidade do ar vem sendo percebida desde segunda e o monitoramento também aponta focos de queimadas espalhados por todo o Amazonas. Na região metropolitana, a situação chegou a um nível ainda mais preocupante em Novo Airão, onde a qualidade do ar foi classificada como péssima, ou seja, ela chegou perto dos 100 microgramas por metro cúbico. E o que faz mal, né? Essa poeira, ela é fumaça, fuligem, e quando elas ficam suspensas no ar, elas podem ser inaladas e aí sim elas podem causar inflamação nas vias respiratórias, no pulmão e principalmente, né, para aquelas pessoas que já têm grandes problemas respiratórios. E o mais importante é ficar atento aos sinais do corpo, como tontura, fraqueza, dor de cabeça, náusea, sede intensa ou falta de ar. Se esses sintomas aparecerem, é importante procurar atendimento médico rapidamente. A presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, a Tatiana Amorim, ela também traz mais cuidados para esse período de fumaça intensa. Vamos ouvi-la. E existe outro risco que também nós já conhecemos, é a fumaça. Por isso, durante episódios de fumaça intensa, podemos observar agravamento de asma, bronquite e outras doenças respiratórias, além de irritação nos olhos e nas vias aéreas. É justamente por isso que a vigilância em saúde também significa antecipar riscos. Monitorar as condições climáticas, qualidade do ar, as queimadas e seus possíveis impactos sobre a população, ela nos permite preparar os serviços e orientar as pessoas antes que os problemas se agravem. 18 horas. Pois é, né? Então, na prática, o que isso significa para Manaus? Significa que é hora de redobrar os cuidados, prestar atenção aos sinais do próprio corpo e também ao que está acontecendo do lado de fora. E em períodos de fumaça mais intensa, a orientação é reduzir atividades ao ar livre, principalmente exercícios físicos pesados, manter uma boa hidratação, mesmo que você não tenha sede, acompanhar os índices de qualidade do ar, se possível usar máscaras e
em casa fechar janelas, portas e janelas para que essa fumaça não entre nas nossas residências, Karime. É um período realmente muito drástico, né? Muito difícil drástico mesmo, porque a gente ouve relatos de crianças e pessoas acordando com gosto de fumaça na boca. Foi o que aconteceu hoje, né? Essa mistura muito perigosa. É calor, a umidade, ela tá baixíssima, entre as mais baixas do ano, e agora a fumaça, né? Exatamente. O importante é prevenir. Sem dúvida alguma, muito obrigada pelas informações. E, gente, aqui pelo aplicativo Selva, nesse momento, 6 horas e 42 minutos, a maior parte dos bairros de Manaus está com a qualidade do ar considerado bom. Tem só 2 pontos que está com a qualidade do ar amarelo, ou seja, alertando aí por moderada, que é lá no Morro da Liberdade, na Aparecida, ou seja, no restante aqui dos bairros da cidade, a qualidade do ar está ok, está considerado boa. Agora em Manaus, 6 horas e 43 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Gente, quem convive com autismo sabe dos desafios, das dificuldades para conseguir consultas, terapias, reabilitação e acompanhamento especializado. E uma resposta para facilitar essa rotina começa a sair do papel. Escuta essa que bacana. Manaus vai ganhar o que o governo do Amazonas anuncia como o maior centro de referência em TEA da América Latina. E quem acompanhou esse lançamento do edital foi o repórter Kennedson Paes, que traz agora. Vamos acompanhar os detalhes. O espaço vai reunir em um só lugar diferentes serviços para os pacientes e também apoio às famílias, reduzindo deslocamentos e facilitando uma rotina que para muita gente já é bastante cansativa. O governador Roberto Cidade lançou nesta quarta-feira o edital para a construção do novo centro de referência de atendimento para pessoas com transtorno do espectro autista aqui em Manaus. O complexo será implementado na área do antigo Hospital Eduardo Ribeiro, na Avenida Constantino Neri, e terá investimento estimado em mais de 75 milhões de reais. Vamos ouvir agora o governador Roberto Cidade. Porque quando uma criança vier para cá, ela vai passar por diversos especialistas. Um dia ela vai estar na fisioterapia, outro dia ela vai estar fazendo outro acompanhamento com neuro, enfim. Nós vamos atender aqui em torno de 2.500 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos todos os dias. E também vamos ter os espaços para as mães e para os pais, para que eles possam vir para cá, ter o tratamento como terapia e outras questões, porque as nossas mães, principalmente, elas sofrem muito com isso. Então elas vão ser orientadas, elas vão poder aqui aproveitar o momento que o seu filho vai estar na sua terapia, no seu tratamento, e se tratar também. A estrutura prevista terá cerca de 8.000 metros quadrados e poderá alcançar cerca de 2.500 atendimentos por dia. O projeto prevê consultas, terapias, reabilitação, fisioterapia, assistência social e atividades voltadas ao desenvolvimento e à autonomia das pessoas com autismo. Também estão planejados consultórios, salas de terapia, piscina terapêutica, quadra poliesportiva, biblioteca, cozinha pedagógica e espaços de acolhimento para as famílias e também cuidadores. Vamos ouvir novamente o governador Roberto Cidade. É algo inédito no Brasil, é um centro que vai ser referência na América Latina e que eu tenho certeza que vai ser um passo a mais para que a gente possa virar a chave da inclusão no estado do Amazonas. A contratação será conduzida pela Secretaria de Infraestrutura. O prazo previsto para a implementação do centro é de 28 meses, incluindo a elaboração dos projetos, execução da obra, testes e entrega definitiva. O edital marca o início do processo de contratação. As obras ainda dependem da conclusão da licitação e da aprovação dos projetos definitivos. Vamos ouvir novamente o governador Roberto Cidade. Primeiramente, vai iniciar o processo licitatório assim que for concluído. O prazo da obra é de 24 meses, 2 anos, e tem mais um período de 6 meses para que possam concluir o projeto estrutural, que, como é uma obra muito complexa, a gente licita já com o projeto, com a construção e com a entrega. Dados do censo de 2022 apontam que o Amazonas possui quase 44 mil pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Mais de 27 mil vivem em Manaus, reforçando a demanda por ampliação da rede especializada aqui na capital. Eu sou Kennedson Paes, direto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Cultura e entretenimento.
Vamos falar de cultura agora, gente? Escuta essa. Acontece pela primeira vez aqui em Manaus, nesse sábado, dia 29 de agosto, o espetáculo teatral A Noiva da Linha de Flores. E às 19h, lá no Teatro da Instalação, com a direção de Lívia Prado. Para falar mais sobre o assunto, como é que vai ser esse espetáculo, do que se trata, vamos conversar agora com a produtora Rosane Teixeira. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo espaço. Imagina, a gente que agradece. E com os artistas, o Luso Neto, tudo bom, querido? Como vai? Baby, prazer imenso estar aqui de novo e agora falando de outro trabalho, né? Pois é. E Geraldo Lambeck, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Obrigado pelo convite. Muito obrigada pela sua presença aqui conversando com a gente no 18 horas. Então vamos lá, vamos falar primeiro com a produtora, né? É uma adaptação inspirada na opereta A Noiva do Condutor, de Noel Rosa. Como é que é essa adaptação? Na verdade, o projeto ele foi proposto várias vezes nos editais, né? E não chamou tanta atenção assim dos pareceristas, parecia irrelevante para dentro do contexto amazonense. Então a gente teve uma ideia, vamos falar com a Lívia e vamos ver se dá para fazer uma adaptação aí para botar uns elementos amazônicos dentro da ideia. E colou, foi tudo super certo. A Lívia fez toda a adaptação do texto, né? Mas ela é toda baseada na história da Noiva do Condutor de Noel Rosa, que é ambientada na Lapa, né? E a gente trouxe para dentro de Manaus, para a Linha de Flores. Que sensacional. O que o público pode esperar desse espetáculo? Pode esperar diversão, pode esperar um breve drama, assim, mas um romance intenso, né? E vai se divertir muito. Acho que vai ser bem legal, assim. Vão gostar muito da adaptação. E, desculpa, mais do que isso ainda. Vamos conhecer uma obra que é inédita. Nunca foi encenada aqui em Manaus, né? Primeira vez mesmo, né? E ela é por ser uma adaptação, né? Ela vai ficar... as pessoas vão se identificar com algumas coisas que vão acontecer no palco ali. Eu acho que vai ser bem legal. Isso é muito legal quando traz aqui para nossa realidade, né? Luso, vamos lá. Você interpreta Joaquim. Como é que é essa montagem que mistura samba, poesia e drama que você vai atuar e cantar? Isso, é a primeira vez que eu vou fazer uma opereta. Eu fiz musical, todo mundo me conhece, o Luso ator, o Luso cantor, né? E para mim foi um grande desafio, né? Por conta da musicalidade do próprio Noel, né? Que é muito intensa, muito tocante. Então, são dois personagens que eu faço, que eu não vou dizer quais são. Um você já falou, que é o Joaquim, que é o que ele faz tudo para conquistar o amor da Helena, né? Que é a filha do Djalma, que é o personagem de Geraldo Lambeck, né? Então tem tudo isso que a Rosane falou, né? Tem drama, tem comédia, tem amor, né? E tudo pelo amor, porque só o amor é que nos une, entendeu? É uma parada muito legal, porque o Noel tinha isso, né? Ele tem essa coisa do melodrama, do né? E ao mesmo tempo dizer que esse vale porque o amor existe, tá entendendo? Então é muito legal isso. E isso é implícito, né? E explícito, né? Nessa opereta que é A Noiva do Condutor, e que a gente traz para, né, a noiva, né, da linha de flores, né, que é uma realidade, que foi o nosso primeiro grande bonde, por onde, né, era o maior, né? Terminava na linha de flores. Terminava na linha de flores. Então, quer dizer, como a Rô falou também, né, você vai acabar se situando, né? Quem fez parte daquela história, daquela época, né? Outras pessoas que vão saber como era. Então, quer dizer, tem essa coisa ao mesmo tempo que o fictício, mas o real, né? E o real também. Vamos lá, Geraldo Lambeck, você que é um patrimônio aqui do Teatro Amazonense. Então, essa narrativa, ela aborda aí os conflitos do romance, elementos do cotidiano de uma época marcada justamente pela presença dos bondes, pela efervescência cultural. Como é trabalhar esses elementos de uma época até lúdica, muito romântica, hoje em dia? Como é que é trabalhar isso no palco para você? Na verdade, essa opereta do Noel Rosa, ela ficou muitos anos inédita, né? Ele morreu em 1936, com 26 anos de idade, muito jovem, e viveu pouco e compôs 226 músicas.
Quer dizer, ele foi uma coisa inédita, né? Completamente inédita, assim. E essa opereta já foi uma dos últimos trabalhos dele, ela ficou inédita durante muito tempo. Nos anos 80 foi resgatado e houve a gravação de um vinil, né? Um disco ainda em vinil, com a Marília Pêra e o Grande Otelo e um cantor carioca, ou carioca paulista, não estou lembrando bem o nome dele, tá? E teve já várias montagens pelo Brasil, umas 4 montagens, né? Umas 4. Teve em Belém, teve no Nordeste uma montagem, então, e agora aqui em Manaus vai ser inédita, né? A primeira vez que está sendo montada aqui. E eu faço o papel do pai da mocinha, né? Que é um pai extremamente ciumento, e ela é namoradeira, quer namorar com um sujeito que eu não confio muito bem, que no caso é o personagem do Luso Neto. Helena, meu bem, não tenho ninguém que goste de mim. E é uma opereta super gostosa, assim. É um gênio, realmente. Tem foxtrot, tem samba, tem tudo. Tem tango, tem tudo, assim. Tem até toada, gente. Tem até toada. Tem até toada. A toada, fala um pouco da toada que a Rosane Lívia Teixeira, fala como que vocês incorporaram a toada. Agora, e o mais louco também, porque tipo assim, é uma música do Júnior Rodrigues, que é um sambista, e da Lívia, que é a nossa Lívia, que a gente sabe que é da bossa nova, que é do pop, né? Né? E ela compôs toada, pra fazer um fechamento, né? Ela compôs uma coisa muito... Aham, a liberdade que o Noel nos dá e nos nossa, apresenta. É o que vai ser a nossa surpresa, que realmente esta é a homenagem a Noel, né? Porque a letra fala muito sobre isso, né? Sobre por que a peça existiu dessa forma. Então a música no final ela vai falar sobre isso. Mas surgiu disso, dessa necessidade da gente adaptar o roteiro para trazer para dentro do espaço amazonense. É tão interessante porque a gente conseguiu transferir a Lapa do Rio de Janeiro para dentro né, para a linha de Flores, entende? Para o bonde da linha de Flores. Na 10 de julho, né? Então... E a linha do bonde aqui em Manaus... Era mais longa. Nos tempos da borracha, no áureo tempo da borracha, né? Foi a primeira cidade a ter luz elétrica no Brasil. Sim. A cidade aqui mais em Manaus. Então isso aí já é de uma importância relevante, né? Sem dúvida, é retratado. O que mais que vocês pegaram de cultura, pitoresco, de histórico para incluir nessa peça, para colocar Manaus ali? A gente tem colocou, a toada, né? Tem a toada, tem o samba. E é porque assim, o que a gente pensou também? Manaus nunca foi, principalmente nos anos 30, ainda não existia, né? O movimento do boi, essas coisas assim. O ponto em comum que a gente encontrou é que naquele tempo o que existia era MPB, bossa nova e samba, né? O samba que se ouvia lá da capital para cá quando chegava. Então, esse foi o ponto em comum que a gente achou com a história toda. Então, não é difícil adaptar, até porque os costumes amazonenses ou manauaras, né, naquele tempo eram todos importados, não eram, né, costumes daqui, as roupas, né, eram todas... Como o restante do país, mais né, da Europa, né? Era da Europa, era referência. Europeus, até né? porque Manaus, naquele tempo, era a cidade mais rica do Brasil, né? Poucas pessoas sabem disso lá fora. E é importante da gente sempre claro. lembrar. E até porque, assim, ó, quando faz um resgate de autoestima também, né? Em 35, como o Geraldo falou, né, o Noel convida o Arnold Gluckman, que é um húngaro, um dos maiores maestros da história da vida, né? E aí ele falou assim, olha, eu sou sambista, mas eu não quero só samba, né? Então você vê vários estilos dentro de uma obra de Noel, que é conhecido como o rei, um dos nossos... Samba canção. Do samba. Né? Então, quer dizer, e aí a gente teve o quê? Quando a gente entendeu que a gente queria fazer essa obra de uma forma distinta, com bom cachê, porque a gente sabe da dificuldade, vocês sabem da dificuldade, como é que é produzir alguma coisa aqui na nossa capital, né? Principalmente em relação a teatro, né? Então a gente pensou, a única forma de fazer isso é passando no edital, que tem uma grana legal pra gente fazer, né? Só que não passava porque os nossos editais eles são muito referentes ao regional, né? Tinha que ter essa adaptação, tinha que traduzir para uma linguagem, ter elementos. Né? E aí quando a gente fala pra Lívia diz, tá, mas o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar o samba do Chico da Silva? Como assim? Porque já é o samba do Noel, né? E aí quando ela fala em Chico da Silva, a gente fala, não, tá, pode. Né? Se o Noel deu essa liberdade dentro da sua obra sambista, de cada sambista, né, de ter outros elementos, né, da música, por que não introduzir a toada? Até porque quando se fala em adaptação, é exatamente isso, é uma adaptação, sim, né, de uma obra original. Agora, Rosane, que é produtora do espetáculo, então, vamos lá, a gente tem coreografia, que é assinada por Branco Souza. Sim.
Conta mais pra gente como é que vai acontecer essa coreografia, porque até então a gente tá achando que é um musical, mas que tem dança também, tem coreografia, como é que vai acontecer? É que ela é encenada, né? Ela é encenada e tem momentos em que precisa de uma coreografia, porque ela é toda musicada, cantada, não tem, tem poucos trechos de fala, né? São 4 ou 5 falas sem música, assim. E a Lívia quis quebrar também essa coisa da opereta, de muito parado, muito, tá entendendo? Muito sofisticado, muito, né? De trazer mesmo pra... Trazer mais pra comédia mesmo, pra gente fazer uma coisa divertida. Então foi necessário fazer uma coreografia, e essa coreografia é dentro dos ritmos que a peça aborda, né? E aí tem, como o Geraldo falou, tem foxtrot, tem samba, tem toada, tem várias coisas lá dentro. E o mais legal, assim, ó, né, que são 3 pessoas que não... Que uma... o Geraldo é ator, né, não é dançarino, né, e nem é cantor. A Miriam é uma cantora lírica, né? E você... Eu sou roqueiro, tô cantor lá, mas só que... Tá na opereta. E tô fazendo uma opereta. Então é muito legal esses desafios que são feitos na profissão. Não, e no espetáculo mesmo. Sim. O espetáculo nos traz a isso, entendeu? Muito legal. Sensacional, gente. Vamos convidar o público? Por favor. Vamos convidar. Convida o público, então é dia 29, sábado. Isso, 29, sábado, às 19 horas, no Teatro da Instalação. Os ingressos estão à venda na shopingressos.com.br. E importante o detalhe, que é um item de edital, que a gente também colocou como contrapartida lá, é que 100% da bilheteria vai ser doada para a Casa do Idoso São Vicente de Paulo. Então compareçam, mesmo o ingresso é solidário, não é obrigatório, mas querendo comprar, colaborar, até pra gente poder enriquecer um pouco a Casa do Idoso, né? Os ingressos são R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Aí outra coisa, Sim. E quem chega lá e diz assim, olha, eu ouvi na Rádio Mix, 18 horas, estou aqui para assistir. Você vai entrar, tá, meu amor? Arrasou. Então, ouvinte da Rádio Mix não é qualquer um. Chegue lá. Então, amanhã no Teatro Instalação. Amanhã não, sábado, dia 29, a partir das 7 da noite. Diga que é ouvinte do 18 horas da Rádio Mix, que você é o nosso convidado. Especialíssimo. Sensacional. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui no programa 18 horas. Viva a cultura, viva a arte. Viva a cultura, viva a arte, gente. Viva Noel Rosa. Viva Noel. Viva Noel Rosa. Muitíssimo obrigada por esse presente que vocês estão dando para Manaus, que é uma releitura, uma adaptação de uma obra tão importante, trazendo características da nossa cultura. Muitíssimo obrigada. Boa noite, sucesso. Conversamos com a produtora Rosane Teixeira, com artistas Luzo Neto e Geraldo Lambeck a respeito do espetáculo teatral A Noiva da Linha de Flores. Boa noite, gente. Você está ouvindo 18 horas. Gente, vamos falar de outra coisa. É o seguinte, a gente já está sabendo que temos aí a história da seca e dos planos que os municípios já precisam prestar atenção para saber como vai ficar a navegabilidade, como é que os produtos vão chegar nesse período de seca. Principalmente a gente já sabe que o El Niño desse ano vai ser mais intenso, parecido aí com o de 2023, 2024, quando tivemos a maior seca, né, da história do estado do Amazonas. Quem traz pra gente detalhes a respeito desse assunto é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, tem recomendação para as prefeituras e tem prazo para começar? Boa noite. Tem sim. Os prefeitos têm 20 dias para informar ao Ministério Público de Contas do Amazonas o que eles estão fazendo para se prevenir contra a força do fenômeno El Niño, que já acendeu o sinal de alerta aqui no Amazonas. O Ministério Público de Contas também recomenda que as prefeituras reforcem desde já os planos contra a estiagem, o calor extremo, as queimadas e a fumaça. A preocupação é que tudo aconteça ao mesmo tempo. Rios baixos podem dificultar o transporte, encarecer alimentos, medicamentos e combustíveis, além de ameaçar serviços essenciais. Novas projeções do LabClim, o Laboratório do Clima da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, apontam que o El Niño pode ficar muito forte, com temperaturas 2,2 graus acima do normal em outubro e chuvas até 32% abaixo da média. Em Manaus, o Rio Negro baixou 14 centímetros em 24 horas,
horas e nessa quarta-feira chegou a 24 metros e 93 centímetros. O cenário pode dificultar a navegação a partir de outubro, na avaliação do pesquisador Francis Wagner Correia, que é coordenador geral do LabClean da UEA. Meado de outubro desse ano, nós teremos aqui restrição de calado de navio na região ali entre Manaus e Taquatiara, Enseada do Madeira e no Tabocal. Uma previsão de que teremos em outubro alguma restrição de navegação e é melhor se preparar esses pier para não deixar Manaus desabastecida. Às 18 horas, o vice-governador do Amazonas, Serafim Correia, negou nesta terça-feira que haja riscos de desabastecimento aqui no Amazonas. Nós articulamos junto aos dois portos, Porto Chibatão e Porto Superterminais, para caso haja uma seca semelhante a de 2024 ou 2023, nós possamos ver o deslocamento dos dois portos, de Manaus para frente de Taquatiara, e aí fazer o alívio de carga ou até mesmo o transbordo de cargas lá naquela região. O que eu posso afirmar e garantir é que não haverá desabastecimento, não haverá falta de mercadoria, não haverá falta de nada em Manaus. Bom, os pesquisadores acreditam que a seca de 2026 não será uma repetição das secas de 2023 e 2024. Mas o recado é claro, é hora de se preparar. Não basta avisar que a crise vem aí, os municípios precisam agir. E entre essas medidas estão proteger comunidades vulneráveis, garantir água, preparar a rede de saúde e criar espaços contra o calor e a fumaça. Os prefeitos terão esses 20 dias para informar tudo isso ao Ministério Público de Contas. E a ideia é não repetir os erros das grandes estiagens de 2023 e 2024 e trocar a reação pela prevenção. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E agora vamos conhecer o vencedor do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Foi a Luana Silva. Vamos ouvir o áudio que ela mandou? Alô, galera do programa 18 horas. Meu nome é Luana Silva, eu sou motorista de aplicativo e eu mereço muito ganhar essa promoção, né, da melhor gasolina de Manaus, Ativa Max do posto Atem, porque eu tô sempre ligadinha aqui na Rádio Mix aí com vocês, me atualizando, né, de todas as notícias do dia, política, né, as notícias policiais e também, claro, né, me atualizando do trânsito de Manaus, que não é fácil. Valeu, Aê, Luana, parabéns, muitíssimo obrigada. Uhul, Já tá valeu, moça. Foi meu dia. Aê, parabéns. Conta pra gente como é que foi participar, como é que é essa sensação. Obrigada. Karine, depois de muitas tentativas, graças a Deus, hoje foi meu dia, eu tô muito feliz. Uhul! Muito legal. Agora conta pra gente, já que você tá tão animada, né? Conta pra gente um pouquinho da tua história como motorista por aplicativo. Há quanto tempo você já tá trabalhando nessa área? E também qual que é a parte do programa, né, Karine, que ela mais gosta? Olha, eu já trabalho há 2 anos e meio, né? Começou como extra, né? Acho que como muitos motoristas. Mas aí, como eu tô nessa reta final da faculdade, com estágio, eu já fiquei aqui definitivamente, que ajuda aí a pagar todo o meu custo e também me dá essa liberdade aí de cumprir um horário diferenciado, né? Olha que bacana. Qual é que é o teu curso? Só pra gente dar continuidade. Eu faço enfermagem, quero mandar um abraço e um beijo pra toda a galera lá do Lindu, né? Dona Lindu, que eu tô estagiando lá. Olha aí que legal. Agora manda um recado também pros teus colegas que ainda não mandaram um áudio aqui pra Mix. Isso, acreditem, é verdadeiro, vale muito a pena, vai ajudar a gente a encher o nosso tanque, no nosso orçamento aí,
fazer muitas corridas. Hoje foi eu e amanhã pode ser vocês. Uhul! Sensacional, Luana, que foi maravilha. Foi a que mais comemorou, viu? Parabéns, foi a que mais comemorou, energia lá em cima. É isso aí. Tudo de bom pra você, muito sucesso da sua profissão, na sua carreira, na carreira que você escolheu, tudo de muito bom pra você e obrigada pela sua audiência. Continua ligada aqui em 100,7 no programa 18 horas, Luana. Obrigada, boa noite. Obrigada. Valeu, maravilhosa. Gente, se você não ganhou hoje, não desanima, porque amanhã tem mais, não é, Kennedson? Amanhã tem mais e o nosso concurso segue até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles. André, dá a última parcial do trânsito pra gente. Boa noite. Começa a perceber que o trânsito começa a aliviar na Avenida Constantino Neri no sentido bairro. As ruas de acesso à via também já apresentam melhor fluidez com menos retenção para os motoristas. Na Avenida Djalma Batista também no sentido bairro o tráfego começa a fluir melhor, apesar daquele movimento ainda mais intenso. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Notícias envolvendo policiais com crimes chamaram a atenção da população do Amazonas hoje. Um policial federal foi condenado, envolvido num esquema de tráfico de drogas pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. 2 policiais civis foram presos, envolvidos em roubo de 30 quilos de ouro e R$800 mil. Os casos de policiais que se envolvem com crime têm aumentado. Operações têm revelado centenas de policiais envolvidos com corrupção, extorsão, milícias, narcotráfico, roubo e abuso sexual. As corporações policiais afirmam que não toleram desvios de conduta, mas precisam dar respostas à sociedade e cumprir os processos de expulsão e punição. A população precisa acreditar que não há conluio nem impunidade. As polícias são instituições da sociedade democrática e custam recursos públicos pagos pelos contribuintes. Depende da confiança depositada em cada policial, o resultado do serviço fundamental que eles prestam à sociedade. Por isso, é preciso cortar na própria carne e punir de forma exemplar os policiais que se tornam bandidos. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite, Caribe Leão. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.